Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Hoje, no nosso curso de Língua Portuguesa e Gramática, nós vamos começar a falar sobre acentuação gráfica. Vamos entender primeiro o que foi acentuação gráfica? Veja só, em dado momento, os homens precisavam se comunicar através de textos escritos. E era preciso corresponder a forma como eu falava com a forma como eu escrevia. E a questão toda era a impostação de voz, porque às vezes a palavra era lida e ela não correspondia à maneira como a pessoa falava. Então era necessário colocar o quê? Uma impostação de voz correta dentro das palavras. Então era preciso o quê? Marcar qual seria essa palavra, ou melhor, qual a sílaba que faria isso. As palavras têm suas sílabas mais fortes, as chamadas sílabas tônicas. Então era preciso fazer isso. Bom, primeira impressão que o homem teve. Falou, bom, vamos acentuar todas as palavras. Simples, né? Vamos acentuar todas e está resolvido o problema. O problema é que para você acentuar todas as palavras, você tem que conhecer todas as palavras, tá? Tem de construir todas as palavras. Se eu conheço todas as palavras, eu tenho de exigir que o outro também conheça todas as palavras. Então, se é assim, eu não preciso acentuar, não é verdade? Então a resposta não estava em acentuar nem todas as palavras e nem em não acentuar palavra alguma. Então o que esse homem com essa preocupação fez? Né? Esse gramático, esses homens que tinham a preocupação com esse tipo de comunicação. Eles começaram a organizar as palavras, principalmente pela tonicidade, ou seja, pela sílaba mais forte, aquilo que nós conhecemos. Né? Falou assim, eu separo as palavras pela posição da sílaba tônica. A minha palavra pode ter a última sílaba tônica, a penúltima sílaba tônica ou a antepenúltima sílaba tônica. Tá? Na língua portuguesa são as três posições em que elas caem. E quando a minha palavra tem uma sílaba só, chamada monossílaba, ou ela é forte ou fraca, ou seja, ela é tônica ou átona. Se eu for acentuar, eu acentuo as tônicas, obviamente. Então, o que ele fez? Ele montou essas palavras e ele as distribuiu dentro dessa construção. Ou seja, pegou todas as palavras que eram monossílabas tônicas, fortes de pronunciar, e pegaram todas as outras palavras e as separaram pela sílaba tônica. O que foi que eles descobriram? Que havia um número diferente, obviamente, de palavras. Por exemplo, uma monossílaba é um arranjo geralmente de vogal e consoante, uma vogal, né, duas no máximo ali, mas na verdade eu tenho uma vogal e uma semivogal, tá? Quando eu tenho mais de uma, mas eu tenho uma vogal na monossílaba tônica, um conjunto de consoantes que rapidamente se esgota, pensa bem, né? Porque é um arranjo pequeno de se fazer, então eu tenho poucas monossílabas. As oxítonas, por sua vez, já exigem que eu tenha no mínimo duas sílabas, já que a última é a mais forte. A paroxítona também exige no mínimo duas. Tá? E a proparoxítona exigia pelo menos três, já que a antepenúltima sílaba tônica era a mais forte. Então ele pegou e separou, o que ele percebeu? Ele percebeu que a monossílaba ela tinha muito pouca, né? Ela tinha pouca dentro dessa estrutura aqui, enroscou o meu fio, né? Eu tenho que ficar quietinho aqui, que é para o meu fio não quebrar, né? O que ele percebeu? Ele percebeu que as monossílabas tônicas havia em pouquíssima quantidade por uma razão, né? Como eu disse a vocês, um arranjo fácil de se esgotar. A outra que ele percebeu foi a proparoxítona, porque como ela precisaria ter no mínimo 3 sílabas, elas eram palavras grandes, e dentro da nossa natureza lógica, a gente primeiro produz estruturas mais simples. Então, as palavras que existem em menor quantidade na nossa língua, pela ordem, são quais? A proparoxítona, que tem menor quantidade. Em segundo lugar, a monossílaba tônica, por causa do seu arranjo. Em terceiro, a oxítona. E em quarto lugar, a paroxítona. Só que a paroxítona tem tanta quantidade, em tamanha quantidade, que o que aconteceu? São tantas as paroxítonas que elas dão mais do dobro da soma de todas as outras juntas. Então o homem precisava colocar uma ordem
uma organização nisso daí. Veja, da natureza humana é nós começarmos pela parte mais simples. Então, o que foi que o nosso gramático fez? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa estrutura, na distribuição dessas palavras por sílaba tônica. Então, eu quero que você olhe aí, né? Veja direitinho como é que funciona, enquanto eu livro meu fio daqui, olha só. Pronto, né? Essas coisas acontecem quando a gente está gravando, né? Você fala, mas não pode editar. Eu falo, não tem graça. Então, veja só. Pessoal, como eu disse a vocês, a monossílaba tônica é aquela que nós vamos encontrar em menor quantidade. Então, ela é a nossa primeira preocupação, né? Perdão, a proparoxítona é a primeira quantidade. Por isso, ela é a nossa menor preocupação. Eu vou começar trabalhando por ela. Em segundo lugar, vem a monossílaba tônica. Em terceiro lugar, vem as oxítonas. E em quarto lugar, vem as paroxítonas. Obviamente, o que ele fez? Ele começou a trabalhar a partir dessas estruturas. Então, eu tenho de saber, primeiro, por que a minha última sílaba é tônica, né? Então, a primeira coisa a gente fazer é a gente pronunciar a palavra. A gente fala para a criança hoje em dia para ele chamar a palavra, né? Ele chama, por exemplo, o sofá, olha só como ele estica a palavra, a sílaba sofá. O bambu, ele estica. Umas têm acento tônico, outras não, e nós veremos por quê. Mesma coisa. O revólver, ó, se você for olhar, ela está na penúltima. O banana, mesma coisa, está na penúltima. Tá? Na proparoxítona. O árvore, ó, última, penúltima, última, penúltima de penúltima. O helicóptero, olha só como ele cai nessa. E a outra, né? Pá, pé, pó, pneu. Muito bem. Descobertas e organizadas as palavras, o que ele passa a fazer? Ele passa a construir uma ordem. Ele falou, bom, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela mais simples, porque a ideia é mais fácil. A proparoxítona, veja só, eu tenho poucas. Então, ele decide fazer uma coisinha bem simples. Ele vem aqui e faz assim, ó, minha regra é uma regra de acentuação. Como minha regra é de acentuação, o que eu tenho que fazer? Acentuar. Não é? Então, ele fala, bom, eu vou fazer o seguinte, como a proparoxítona eu tenho realmente poucas, eu vou acentuar todas. Então, ele escreveu o quê? Ó, primeira regra, para facilitar. Proparoxítonas. Ele foi lá e escreveu todas. Pronto. Ele resolveu 1/4 do problema dele. Pela lógica, para onde ele vai? Volta lá para o quadro. Eu vou para a segunda, que é a monossílaba tônica. Mas o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, que a semelhança entre a proparoxítona e a monossílaba tônica era apenas a quantidade. Isso daí não é suficiente para eu colocar a mesma regra, porque a primeira regra foi fácil, eu acentuo todas as proparoxítonas porque eu tenho pouca. Mas monossílaba tônica eu também tenho pouca. Falou, só que eu não posso fazer a relação entre as duas só pela quantidade, porque são palavras diferentes. Vejam, uma é acentuada no final e a outra na antepenúltima. Ele falou, se eu encontrasse mais uma estrutura, se eu encontrasse mais uma semelhança, ficaria legal. Então, o que ele fez? Ele começou a observar o final de todas as palavras e ele percebeu uma coisa. A maior parte das palavras, a maioria, tá? Olha só. A maioria das palavras termina de uma maneira semelhante. Com A, com E ou com O, acompanhado ou não de S. A maior parte, não são todas, mas a maior parte. Ele falou, bom, isso significa que essa maior parte serve para as
monossílabas para as proparoxítonas, para as paroxítonas e para as oxítonas, ou seja, para todas as palavras. Então ele falou, bom, nas proparoxítonas eu acentuei todas. Falou, então eu vou fazer algo parecido, mas que determine uma diferença. Com as monossílabas tônicas, eu vou acentuar quase todas. Quais? As que terminarem em AEO. Então ele foi lá e colocou a segunda regra. Ele pôs lá, ó, A, E e O. Com ou sem S. Eu vou mudar a cor disso daqui, que é para dar um destaque para a gente. Tá? Então aqui, ó. A, E, O, com ou sem S. E aí ele foi lá e fez o seguinte. Então eu vou reconhecer o seguinte, número 2. Monossílabas tônicas. Tônicas. Só as fortes. Terminadas em AEO são acentuadas, porque a minha regra é de acentuação, lembra disso? Então, por enquanto, o que ele fez? Ó, proparoxítonas todas, monossílabas tônicas terminadas em AEO. Acabou, resolvi metade do meu problema. Né? Não resolvi metade do meu problema? Sim. Só que o que aconteceu? Volta para lá. Chegou a hora de trabalhar a oxítona. A oxítona, ao contrário da proparoxítona e da monossílaba, ela tem grande quantidade, tá? Tem muito mais do que as duas. Não chega a ter tanta quanto a paroxítona, mas só que tem uma quantidade bastante grande. Então eu não posso compará-las pela quantidade, eu só posso compará-las pela terminação. Só que veja, se eu for comparar pela terminação, eu vou perceber o quê? Que eu vou transformar a monossílaba em oxítono, oxítono e monossílaba, e não é verdade isso tudo. Então ele falou assim, bom, se eu encontrasse pelo menos mais uma terminação, eu faria uma diferença entre monossílaba e oxítona, e eu conseguiria, nesse momento, estabelecer uma semelhança. Falou assim, mas eu precisaria de mais alguma coisa. Aí ele percebeu o seguinte, que tanto a oxítona quanto a monossílaba, elas são acentuadas no final da palavra, e ele está trabalhando pelo final da palavra. Tá? Então, como elas são acentuadas no final da palavra, ele falou assim, já sei, eu vou procurar uma quarta terminação. O que ele fez? Vamos lá. Ele achou uma quarta terminação, que é em ou ens. O que ele fez? Ele foi lá e somou. Muito bem. Eu somo em ou ens, que seria o plural, e digo o seguinte. Terceira regra. Oxítonas terminadas em AE ou EN serão acentuadas. Veja o que ele conseguiu. Ele eliminou a terceira estrutura. Porém, veja só, quando a gente começa pelas estruturas mais fáceis, nós aprendemos. Mas chegou a hora de resolver o problema de quem? Da paroxítona, que tem mais do dobro. Se eu for acentuar, tentando acentuar todas também, eu vou ter um trabalho muito grande. Mas o que ele pensou? Falou, vamos seguir a mesma regra. O problema é qual? A maioria das paroxítonas termina também em AE ou EN, termina assim. Falou, a diferença é que ela é a única que tem a sílaba tônica na penúltima. E ela tem grande quantidade, ela não se assemelha a oxítona e a monossílaba por causa do final, nem com a paroxítona, que é a antepenúltima, tá? Não se aproxima da proparoxítona nem da monossílaba, porque a quantidade dela é muito maior, então ela só tem em comum a finalização, a terminação. O resto ela é todinha diferente. Ele falou, poxa, todas as outras três eu encontrei coisas semelhantes. Nessa daqui eu encontrei a única coisa semelhante e o resto só diferença, porque ela é muito diferente das demais.
Ele falou assim, então eu já sei como resolver esse problema. Ele foi lá e fez o trabalho pela exceção. O que ele fez? Ele determinou o seguinte, que, como são tão diferentes, ele fez assim, olha só, 4 paroxítonas terminadas em aí é o em, eu não acentuo. E resolveu o problema maior da questão de acentuação gráfica. A diferença é que essa regra 4, que é uma regra lógica, ela não é aplicada gramaticalmente, por quê? Porque ela vai contra os princípios da educação, se você for pensar, não é? Quais são os princípios? Se eu tenho que colocar acento, então eu faço uma regra para pôr acento. Quando eu coloco uma regra para não pôr acento, o gramático acreditou que isso daqui seria conflitante para a alfabetização. Então, ao invés de construir a regra dessa maneira, ele foi lá e colocou todas as formas de terminação da paroxítona, que é a grande dificuldade de decorar. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que existe uma lógica dentro do trabalho de acentuação gráfica. Essa 4ª regra aqui, que é a das paroxítonas, ela é bastante significativa, porque ela vai ditar, por exemplo, questões posteriores de reforma ortográfica. Tá? Então, a gente, no nosso próximo bloco, continua explicando o que aconteceu dentro desse processo de acentuação gráfica. Vamos dar uma olhadinha nisso daí e vamos aprender como que a lógica determina a questão da acentuação gráfica. A gente volta daqui a pouquinho.